Maomé nasceu no dia 25 de abril, em 571, depois da morte de Jesus Cristo. Ele teve contato também com povos cristãos e com povos judeus. Aos 40 anos de idade, lá no Monte Hira, tudo começou. Ele disse que ele sentiu uma pressão muito forte no peito dele. Ele viu tudo escuro e uma mão muito grande, como se estivesse o esmagando. E nesse momento, ele ouviu uma voz que disse a ele: recita, recita, recita. E com muita insistência, ele disse: eu vou recitar o quê? Eu não tenho nada para recitar. Eu nem sequer sei ler. Então foi quando essa voz deu a primeira mensagem que começa o Alcorão. Acontece que Khadija foi que disse a ele que não era para ele ficar preocupado, porque ele não estava louco, porque ele achava que quando ele ouvia essas vozes, ele estava ficando louco. E foi ela que o confortou, foi ela que o tranquilizou, dizendo que o que ele estava recebendo vinha diretamente do anjo Gabriel. Vocês veem aqui que logo após esse encontro, Maomé está tão perturbado com o que aconteceu com ele, que ele quer se matar, ele quer se suicidar. O fato de Maomé querer se suicidar e esse encontro ser tão dramático faz com que muitos estudiosos questionem se realmente Maomé viu um anjo do Senhor. Porque todo o encontro de um ser humano com um anjo do Senhor, ele sempre vem em paz. O próprio anjo, a primeira coisa que ele faz é: paz esteja convosco, não temas, não se desespere. Ele sempre procura acalmar o indivíduo diante daquilo que ele está vendo, diante do que o indivíduo está vendo. Mas nenhum indivíduo saiu da presença de qualquer anjo desejando se matar. Então, por conta disso, muitos estudiosos questionam: será que esse anjo que Maomé teve um encontro realmente era um anjo de Deus? Ou é um anjo que se fez de um anjo de luz? Vocês Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas a todos os seus familiares. No estudo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós já iniciamos falando sobre o islamismo. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a vida do profeta Maomé, nós falamos um pouco sobre a história desse povo, e no vídeo de hoje nós vamos falar agora, afinal de contas, o que Maomé ensinava e quais são as principais contradições nesse ensino que afasta não somente os judeus, mas os cristãos também. Nós vamos entender por que mesmo Maomé pregando a existência de um único Deus,
cristãos e judeus não reconhecem os ensinamentos de Maomé como dado pelo Deus Eterno. Nós veremos também nesse estudo a diferença também entre o profeta Maomé e as características de Jesus o Cristo. Então, para quem não assistiu ao primeiro vídeo, é interessante que vocês vá lá no primeiro vídeo, Islamismo parte 1, assista todo e depois venha aqui e dê continuidade, porque senão vocês não vão entender o que nós temos a apresentar aqui hoje. Eu quero de antemão só relembrar a todos vocês, não somente os nossos amigos muçulmanos, mas a todas as pessoas que professam a crença no Deus único, no Deus eterno, e principalmente a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que respeite nos comentários, que respeite nas suas observações, porque nós, afinal de contas, nós precisamos respeitar um ao outro, e o entendimento do que é certo e errado, quem nos traz é o Espírito de Deus, tá bom? Então, vamos ao que interessa, vamos a mais um estudo. Hoje nós vamos ler muito o Alcorão e nós vamos fazer muitas comparações também na Bíblia Sagrada, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos começar no título de hoje, no tema de hoje, é o que Maomé ensinava. No vídeo passado nós vimos que Maomé ensinava a crença em um único Deus, é Alá. Nós vimos que Maomé ensinava que as pessoas devem visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Ele ensina também o jejum Ramadã, ensina as esmolas aos pobres, ensina também a oração de pelo menos 5 vezes ao dia, a oração voltada à Meca, ok? Mas afinal de contas, é só isso que Maomé ensinava? Nós vamos descobrir hoje. E eu quero logo deixar bem claro que qualquer coisa que eu vá falar aqui, eu vou tentar colocar logo no final, quando forem editar esse vídeo, as referências de algumas colocações que nós fomos fazer aqui. Mas a principal referência que nós estamos fazendo, nós estamos tirando, é o próprio Alcorão. Então os muçulmanos já sabem de cor. E nós vamos botar a referência da Bíblia. Eu uso para que vocês não... Só para compor esse estudo, eu sempre uso a Bíblia de Jerusalém e uso a Bíblia Jovem do João Ferreira de Almeida. Mas eu também vou botar para vocês a Bíblia, a tradução hoje, para que vocês possam também entender, né, com maior clareza tudo que nós vamos narrar aqui. Então, queridos, hoje eu vou falar muito sobre a vida do profeta Maomé. E nós precisamos fazer comparações com a postura de Maomé e fazermos comparações com a postura de Jesus Cristo. E vamos ver se o Deus que Maomé veio nos apresentar é o mesmo Deus que Cristo nos apresentou. Deixemos para vocês tirarem a conclusão no final do vídeo de hoje, ok? Então vamos lá. Quais são os outros ensinamentos que Maomé traz no Alcorão? Não vou dizer aqui todos, porque são muitos os ensinamentos que ele nos traz, só que eu vou pegar os principais e vocês depois olhem com carinho e vejam ali, se vocês tiverem algum tempinho, as contradições que nós vamos começar a narrar a partir de agora. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que tanto Maomé como Jesus o Cristo, eles eram 100% seres humanos, ok? Só que cada um vivia de acordo com as crenças que eles tinham. O estudo de hoje não é somente para falar da vida do profeta Maomé, claro que não. O estudo de hoje, como todos os outros estudos, é para falar quem é Jesus nas religiões. Só que antes de nós falarmos quem é Jesus nas religiões, nós precisamos entender o que essas religiões pregam e quem são seus fundadores, e se seus fundadores viveram aquilo que eles pregaram, ok? Porque se eles viveram o que eles pregaram, automaticamente nós poderemos começar a dar crédito às mensagens que eles nos trouxeram. E hoje nós vamos começar a questionar se o que o Islã apresenta sobre Jesus Cristo e sobre o Deus Eterno, se realmente bate com o que nós já aprendemos. E nós só vamos saber disso mediante ao profeta que nos apresenta a história. Porque o próprio Jesus, como no islamismo é tratado como um profeta, ele diz que nós conheceremos uma árvore através dos seus frutos. Então,
nós devemos perceber se o fruto que Maomé deu realmente é um fruto condizente com a mensagem que ele nos trouxe dizendo que foi dada por Deus, ok? É muito bom então vocês saberem essas diferenças e saber que o importante aqui é frisar que ambos eram 100% homens. Agora, o que Maomé nos trouxe e o que Jesus nos trouxe, nós vamos começar a fazer essas comparações e vamos começar a analisar se as mensagens realmente faz sentido com uma mensagem divina, uma mensagem de Deus. Primeiro ponto, Maomé se intitulava o profeta de Alá, ou seja, o profeta do Deus soberano. Vamos ver o que ele fala lá no Alcorão. Quem obedecer ao mensageiro obedecerá a Deus, mas quem se rebelar, saiba que não te enviamos para lhe seres guardião. Aqui nós vimos que Maomé se intitula como profeta, o mensageiro de Deus. Agora, o que Jesus diz? Jesus, ele se intitulava como profeta? Não. Ele mesmo diz que o último profeta que veio para anunciar a promessa de Deus foi João Batista. Não que não pudesse ter um outro profeta após João Batista. Só que todos os profetas mensageiros de Deus que iriam preparar o caminho do Senhor Jesus terminou em João Batista. Então, se João Batista era profeta, Jesus Cristo se intitulava o quê? Um segundo profeta? Não. Vamos ver o que Jesus fala? E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu e disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Você observa que o próprio Jesus, ao afirmar que Pedro não falou isso da boca para fora, da carne, e Jesus afirma que o próprio Pai revelou isso a Pedro. Então você observa que o próprio Jesus afirma que ele é filho do Deus vivo. Agora, Maomé diz que ele é um profeta e tudo que ele recebe, ele entendia ser do próprio Deus Alá, que o anjo que se intitulou Gabriel trazia para ele. Mas Jesus, da onde vinham as mensagens dele? Vamos abrir em João capítulo 14, versículo 24, diz assim: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora, que mensagens são essas que Deus dava através de Jesus Cristo, o Filho dele, e Maomé, que recebia através do anjo que dizia ser o mensageiro das palavras de Alá? Que mensagens foram essas? Eu não posso aqui falar todas as mensagens, porque são muitas e aí a gente vai virar dias aqui fazendo vídeos. Eu vou falar algumas mensagens e dessas poucas referências que eu vou trazer a vocês já tem como fazer comparação e ver se o Deus que Maomé estava nos apresentando é o mesmo que Jesus Cristo nos apresentava e se o comportamento de ambos faz referência àquilo que eles mesmos pregavam. Para que nós tenhamos noção do porquê Deus tinha que enviar profetas ou filho aqui, nós temos que relembrar do primeiro vídeo do canal falando de Deus, a criação do homem. Nós vemos que lá no Jardim do Éden, todos nós pecamos através dos nossos pais, Adão e Eva. Todos nós fomos afastados do plano principal que Deus tinha realizado para nós porque os nossos pais no Éden pecaram. E através daquele comportamento deles, da rebeldia deles, de ouvir a voz da serpente, nós caímos em desgraça. Toda a humanidade simplesmente foi dada ao príncipe das trevas que, através daquela serpente, seduziu a mulher e, consequentemente, Adão. Todas as religiões sabem que existe um pecado capital.
Esse pecado capital, todos nós sabemos que foi consumado ali na desobediência do primeiro casal. E foi por conta desse pecado, que é um pecado contra a ordem de Deus, contra o cuidado de Deus, não que Deus quisesse punir o homem, mas era apenas uma observação para saber até onde ia a dependência do homem dele. Então, o que aconteceu? Deus viu, através da sua onisciência, que o homem não iria obedecê-lo. Mas antes que o mal fosse implantado na vida dos seres humanos, Deus já tinha o seu plano resgatador, e que foi o segundo vídeo do canal Falando de Deus. Então nós sabemos que quando o pecado entrou nos seres humanos e consequentemente toda a criação, não somente os humanos, mas nós vemos até entre os animais a interferência do mal, Deus ele precisava criar uma forma de reconectar o ser humano com ele. Cada religião prega e ensina diferentemente essa criação e essa reconexão. Só que todas elas partem de um princípio, que o mal foi instalado aqui nesse mundo para destruir os seres humanos. Cada um com uma origem diferente, cada religião com uma origem diferente, mas todas elas em si, em tese, elas trabalham que o mal foi estabelecido para acabar e para derrotar a raça humana. Só que nós, como estamos falando da religião islâmica, nós vamos falar o que ela ensina e o que Jesus ensina como plano de resgate, como salvação para os seres humanos. E nós vamos ver ao final quem é aquela que traz mais peso e quem é aquela que traz mais paz, e vamos fazer a comparação e vamos ver de onde vêm essas mensagens. Será que vem realmente do Criador? Então vamos na primeira mensagem, não vou trazer todas aqui. Vocês leiam lá, se vocês tiverem dúvida no Alcorão, nos livros que vocês tiverem, peço a Deus discernimento antes. Então vamos numa das primeiras mensagens que Maomé ensina para que o homem se liberte dessa opressão do mal. Maomé, ele diz que o ser humano só poderá ser salvado do castigo eterno e consequentemente do inferno se o ser humano obedecer o Alcorão. O Alcorão é um livro. Vamos ver essa mensagem lá? Abramos lá a Surata no capítulo 4, no verso 56. Quanto àqueles que negam os nossos versículos, introduzi-los no fogo infernal. Cada vez que a sua pele se tiver queimado, trocá-la-emos por outra, para que experimente mais e mais o suplício. Sabeis que Deus é poderoso e prudentíssimo. Salva aqueles que se arrependerem, se emendarem, se apegarem a Deus e consagrarem a sua religião a Ele. Estes contar-se-ão assim entre os fiéis, e Deus lhes concederá uma magnífica recompensa. Então nós vemos que para que as pessoas se salvem, tem que acreditar no Alcorão e depois se converter à religião de Deus. Então aqui nós já vimos que uma palavra ou uma mensagem é que vai fazer uma pessoa se tornar salva. Vamos ver o que Jesus agora fala para ser salvo. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E disse-lhe ele, o príncipe: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Você observou? Jesus falou sobre a ordenança que Deus havia dado lá no Monte Sinai, que foi os 10 mandamentos,
E aquele homem disse que já cumpria tudo. Só que Jesus falou assim, mas tem mais um. Ou seja, esse não estava lá nos 10 mandamentos. Mas Jesus falou assim, pega tudo que tu tens e reparta aos pobres. Não adianta você seguir todos os mandamentos se você tem o seu coração apegado às coisas materiais. E ele dá uma ordem que nós vamos falar mais adiante. Siga-me. Seguir a ele é o importante. Mas vamos lá. Um ensina que a salvação está em um livro e outro ensina que a salvação está no respeito ao próximo, como não adulterar, como não mentir, como não matar e como doar as suas riquezas aos necessitados. Mais uma observação. Maomé ensinava que se você tivesse pecado, basta você fazer a caridade que esses pecados serão perdoados. Vamos lá abrir em Surata capítulo 2, verso 271. Diz assim: se fizerdes caridades abertamente, quão louvável será! Porém, se a fizerdes dando aos pobres dissimuladamente, será preferível para vós, e isso vos absolverá de alguns dos vossos pecados, porque Deus está inteirado em tudo o que fazes. De acordo com a caridade que você faz, isso absolverá alguns dos seus pecados. Ou seja, basta você ajudar o pobre que seus pecados são perdoados. Será que é isso? Primeiro nós temos que perceber que Jesus ele cumpriu as leis, ele cumpriu a Torá, ele cumpriu os mandamentos também. Então nós temos que pegar o que a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus usou essas palavras antes de reforçar um novo mandamento. Abramos lá Salmos, no capítulo 32, no versículo 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao meu Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em cima disso aqui eu posso lembrar vocês o que Jesus falou para aquela mulher que foi encontrada no ato de adultério. Ele virou para aquela mulher e falou: mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela diz: não sei, Senhor, todos eles se foram. Jesus falou assim: então nem tampouco eu te acusarei. Vá e não peques mais. O que Jesus estava fazendo? Usando a palavra que nós acabamos de ler. Aquele que confessa o seu pecado, se arrepende e deixa, esse alcançará misericórdia. Então, nós vemos que a caridade como desculpa para encobrir pecado é o princípio da hipocrisia. Ou seja, eu vou pecar, depois eu vou lá e faço uma boa ação para alguma pessoa. Com certeza Deus está lá de cima, está vendo? Ele vai me perdoar. Será que isso realmente existe? Então, todo mundo pode pecar? Porque basta fazer uma boa ação logo após. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que nós devemos nos arrepender, confessar esses pecados e abandonar. Fora isso, nunca encontraremos graça para termos os nossos pecados perdoados. Maomé ensina no Corão que a verdadeira religião é o Islã. Jesus, através dos seus servos, ele nos diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Não é somente ajudar os pobres, praticar a caridade, mas também fugir de todos os pecados oferecidos pelo mundo. O outro ponto que Maomé também ensina: o paraíso é igualzinho à terra. Vamos ver em Surata, no capítulo 3, no verso 133, essas palavras diz assim:
Emulai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor e um paraíso, cuja amplitude é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes. Mas vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito do paraíso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se isso é verdade, o paraíso não pode ser igual à terra, porque nenhum olho viu, nenhum ouvido viu e nunca passou por coração humano algum as coisas que estão sendo preparadas para todos aqueles que perseverarem até o fim. Vamos ver uma outra diferença dos discursos dessas duas pessoas. Maomé ensina no Alcorão que as mulheres são seres inferiores aos homens e são apenas igual aos homens moralmente. Vamos pegar apenas alguns tópicos, porque são muitos os locais do Alcorão que falam sobre a inferioridade da mulher, mas nós escolhemos alguns e vamos trazer aqui para vocês, ok? As divorciadas guardarão 3 menstruações e se creem em Deus e no dia do juízo final, não deverão ocultar o que Deus criou em suas entranhas. E seus esposos têm mais direito de as redimir, se desejarem a reconciliação, porque elas têm direito equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre elas, enquanto Deus é poderoso e prudentíssimo. Naquela época existia algumas pessoas que redigiam a vida do profeta. E uma dessas pessoas, eu vou colocar o nome aqui que eu não sei falar, se eu correr até o risco, olha o que essa pessoa escreveu. O que o profeta Maomé falou? O mensageiro de Alá disse: se eu mandasse alguém se prostrar-se com alguém, teria ordenado que uma mulher se prostrasse diante do marido. Ou seja, primeiro que a gente só deve se prostrar diante de Deus. Segundo que ele está dizendo que a mulher... Então depois vocês veem lá essa referência, eu já coloquei o nome dele aqui, a referência deles vocês vão lá. Só pesquisar na internet que vocês acham, ok? Agora, Gênesis no capítulo 2, versículo 18 diz assim: E disse Deus o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, ou seja, igual para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E esse disse: esta agora é o osso do meu osso e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, queridos, a gente tem que analisar aqui, nós já estamos falando bastante coisas. Será que os ensinamentos de Maomé e de Cristo têm alguma similaridade, além deles professarem a crença em único Deus, professar a caridade, mas as outras coisas estão parecidas? Não. Nós analisamos até agora que, de um lado, há um preconceito, há um peso para uma classe, nesse caso a classe feminina, não porque eu sou mulher, nada disso. Nós vemos que o próprio Criador disse que faria uma mulher para se fosse auxiliar, idônea, igual ao homem. É interessante que Maomé ensina que os homens podem praticar poligamia e eles podem adquirir até 4 esposas para si. Se temerdes ser injusto no trato com os órfãos, podereis desfrutar 2, 3 ou 4 das que vos aprover entre as mulheres. Mas se temerdes não poder ser equitativo para com elas, casai então com uma só, ou conformai-vos com o que tendes à mão. Isso é o mais adequado para evitar que cometais injustiças. Também vos está vedado desposar das mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. Então aqui, o próprio Maomé, nós vimos
ele aconselha que o homem case até com 4 mulheres. Eu vou abrir um parênteses aqui para que nós possamos prosseguir. O único que poderia casar com quantas mulheres quisesse era o profeta Maomé. Ó profeta, em verdade tornamos lícitas para ti as esposas que tem adotado, assim como as que a tua mão direita possui. Que Deus tenha feito cair em tuas mãos as filhas de teus tios e tias paternas, as filhas de teus tios e tias maternas que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta por gosto, e uma vez que o profeta queira desposá-la. Este é um privilégio exclusivo teu, vedado aos demais fiéis. Eu vou deixar no rodapé algumas referências. Vocês vão lá, porque o nosso tema não é isso. Mas só para que nós possamos falar sobre a comparação entre ele e Cristo, que Maomé ele teve inúmeras mulheres. E mais choca a opinião pública são 3. A primeira, ele tinha um filho adotivo, eu vou tentar colocar o nome aqui, e contar a história, né, reza a lenda, que Maomé chegou na casa do filho adotivo, ele não estava em casa, mas a moça o recebeu, e por se tratar do profeta Maomé, o seu sogro, uma pessoa da família, ela achou que ela não precisava se vestir conforme as outras mulheres se vestiam, que o próprio profeta admoestava que as mulheres se vestissem. Ela estava com uma roupa simples, e ao abrir a porta, ele conseguiu visualizar as curvas do corpo dela. E ali ele se sentiu atraído por essa mulher. Conta no próprio Alcorão e conta nos livros, e vocês podem pesquisar na internet, existem vários, e eu vou tentar colocar o link aqui para vocês verem na descrição desse vídeo, que ele falou com o filho dele, adotivo, que Deus havia colocado no coração dele o amor pela nora. Mas era possível que esse amor fosse consumado se ele abrisse mão da esposa. E conta o próprio Alcorão, o filho, por ter já satisfeito de todos os seus desejos na esposa, então que ele deu o divórcio a ela, e assim o profeta pôde casar com a nora sem problema algum. Alcorão 33, no verso 39, diz assim: recorda-te quando disseste àquele que Deus agraciou e tu favoreceste. Permanece com tua esposa e teme a Deus, ocultando em teu coração o que Deus ia revelar. Tem mais acaso, mais as pessoas, sabendo que Deus é mais digno do que o temas? Porém, quando Zaid resolveu dissolver o seu casamento com necessária formalidade, permitindo que tu a desposasses, a fim de que os fiéis não tivessem inconveniente em contrair matrimônio com as esposas de seus filhos adotivos, sempre que estes decidissem separar-se com a necessária formalidade, e fica sabendo que o mandamento de Deus deve ser cumprido. Ou seja, diz que foi necessário que Zaid, que é o filho adotivo dele, nem sei essa pronúncia, resolveu terminar o casamento com a esposa para que Maomé a desposasse. Senão, o que os incrédulos iam pensar? Que afronta! Então ele coloca isso no Alcorão para que não tenha mais engano de que foi isso permissão de Deus, e que o próprio filho resolveu de bom grado abrir mão da esposa para dar para o pai adotivo. Enfim, nós vimos que essa história ela é bastante contraditória com o próprio ensinamento que Maomé traz. Quem for ler vai ver que há uma grande contradição. Uma outra história também que choca a opinião pública é de uma mulher cativa muito bonita, e um dos seguidores de Maomé viu que ela era bela, fez com que ela escolhesse ou a escravidão ou casasse com o profeta Maomé. Essa mulher, ela presenciou a morte do marido dela, e ela, para não se tornar escrava, ela teve que aceitar a oferta de casar-se com o profeta Maomé.
E a outra história, o casamento que Maomé teve com uma criança de 9 anos, e que nós já comentamos isso no vídeo anterior. Fora tantas outras mulheres, Maomé tinha não somente esposas, mas ele tinha mulheres que se voluntariamente se ofertavam a ele, a história assim diz, mulheres que eram cativas. Então quando fala aquelas que vos estão à mão, são as cativas, são aquelas prisioneiras de guerra, e as mulheres que foram herdadas a ele como aliança política. E é por conta disso que há um respaldo para que o profeta, além dos outros muçulmanos, que podiam só ter 4 mulheres, o profeta, ele, em nome de Alá, porque foi um presente dado por Alá, que o profeta tivesse quantas mulheres que ele quisesse para satisfazer a sua alegria, o seu desejo. Enfim, essa é uma história real e vocês deem uma olhada lá. Nós falamos bastante no vídeo passado, mas como o vídeo fala sobre Jesus Cristo, não quero me estender a essa história, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, a poligamia, ela é bem aceita no Alcorão. Nós vimos a poligamia também no Velho Testamento, lá com os judeus, mas que o próprio Jesus Cristo, ele diz que o homem deve ser marido de uma única mulher. Antes de nós vermos o que Jesus ensinou sobre isso, nós lemos agora lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 22, que Deus, da costela do homem, ele não formou 3 mulheres, 4 mulheres, 2 mulheres. Deus formou uma mulher. Então, se nós estamos falando que Maomé está falando do mesmo Deus, que Deus é esse que manda ter 4 mulheres? E que dá ao profeta a capacidade de ter tantas mulheres que ele deseja? Será que nós estamos falando do mesmo Deus? Agora vejamos o que Jesus fala sobre a quantidade de mulheres que os homens podem ter. Vamos ver? Olha o que Jesus respondeu. Não tendes lido que aquele que fez o princípio fez macho e fêmea? E disse, portanto deixarás o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Você vê que Jesus, ele fala, Deus fez macho e fêmea, serão 2, uma só carne. E quando os discípulos questionam sobre o divórcio dele, Jesus já vai. Moisés falou que como o coração de vocês era duro, então ele deu permissão para vocês dar carta de divórcio a vossas mulheres. Mas no princípio não era assim, ou seja, não existia vossas mulheres. Eram apenas uma única mulher. Mas por que Moisés abriu exceção? Por conta da dureza do coração dos homens. Então aqui nós vimos que a poligamia, o divórcio, para que se unir a outras mulheres, é por causa dos interesses carnais dos homens. Mas Deus não criou isso. Então se foi Moisés que deu, não foi Deus. E se não foi Deus, como que lá no Alcorão ele pode dizer que Deus permite que ele tenha quantas mulheres ele quiser, à força ou no livre-arbítrio, e os homens 4 mulheres? Será que Deus ama mais aos homens e as mulheres não? Será que as mulheres não foram criadas por Deus? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que nós estamos falando do mesmo Deus no Alcorão e na Bíblia Sagrada? Será que Maomé apresentou o mesmo Deus que Jesus apresentou? Todos nós, muçulmanos, cristãos, judeus, todos nós, independente de crenças, nós devemos ser inteligentes.
Eu vou falar muito sobre cristianismo e judaísmo aqui. Eu vou tacar firme sobre muitas coisas que são implantadas para enganar a gente. Será que a gente não faz bom uso do cérebro que Deus nos deu? Por que os muçulmanos não questionam o Alcorão? Porque o Alcorão ensina que questionar o Alcorão é pecar contra Deus. Será que isso é verdade? A própria Bíblia diz que nós devemos fazer provas de ver se aquilo foi Deus ou não que enviou, porque o próprio Satanás se faz como anjo de luz. Se nós não devemos questionar o Alcorão, então para que Deus nos deu cérebro? Para que nós não vamos pensar? Não estou dizendo que as pessoas que professam essa religião não pensam, mas elas infelizmente são obrigadas a pensar que elas não podem questionar porque elas estarão pecando. E é uma grande mentira. Deus te fez ser racional. E o próprio Alcorão diz que quando você tem dúvida, você deve consultar aqueles que têm o livro. E quem é que tem o livro? São os crentes. Porque livro no Alcorão significa Bíblia. Então, nem precisam me consultar, já estou falando para vocês que isso não está na Bíblia. Será que essa é a mensageira de Deus para você? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver o que Maomé ensina aos homens como tratar uma mulher. Surata 2, no verso 223, diz assim: Vossas mulheres são vossas semeaduras. Desfrutai, pois, da vossa semeadura, como vos apraz. Então, se a mulher é a semeadura do homem, ele pode usar dela como ele bem quiser e entende. No Alcorão, no capítulo 4, no verso 34, ensina que o homem deve corrigir a tapa a sua esposa. Diz assim: Os homens são os protetores das mulheres porque Deus dotou uns com mais força do que as outras e pelo seu sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as devotas que guardam na ausência do marido o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem suspeitais deslealdade, admoestai-as na primeira vez, abandonai os seus leitos na segunda vez e castigai-as na terceira vez. Porém, se vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Sabei que Deus é excelso e magnânimo. Aija, a jovem de 9 anos que casou com Maomé, também tem um relato de que foi agredida pelo profeta, e ela mesma narra as seguintes palavras: Ele me golpeou no peito, o que me causou dor. Muslim, número 2127. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre como tratar uma mulher? Ele nos ensina que o marido deve tratar a sua mulher como ele trata o próprio corpo. Ele deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo, e ele compara esse amor ao amor que Cristo tem pela sua igreja. E ele fala: porventura você pode maltratar o seu próprio corpo? Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com asperezas. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras como o mesmo direito que vós outros da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o ensinamento.
Apóstolo Paulo foi discípulo de Jesus. Da onde ele aprendeu isso? E a quem ele está fazendo comparação? Como Cristo amou sua igreja e por ela deu a sua própria vida. Esse ensinamento que está no Corão, na Surata 2:223, que os homens devem tratar as mulheres como bem lhe apraz, correspondem ao mesmo ensinamento que Cristo deu aos homens, que eles devem respeitar as suas esposas, assim como ele respeitou e ama a sua igreja e por ela deu a sua vida. São parecidos? Como a gente vê uma vida totalmente de lascívia, de sexo. Os ensinamentos do Alcorão, você vê que boa parte fala sobre desejos carnais. E a vida do profeta Maomé foi de desejos carnais. Então, se é desejos carnais, a recompensa que os homens terão após a morte são carnais. Abramos Surata no capítulo 4, no verso 57, diz assim: quanto aos fiéis que praticam o bem, introduzi-lhe-emos em um jardim abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar de uma densa sombra. Ou seja, até no céu, até no paraíso, esse homem terá várias esposas e virgens. E ele poderá usufruir dessas esposas, e ele terá força e energia para, consumar o seu ato com essas esposas, e descansará em densas sombras e em vastas sombras no jardim. É carne, que está lá no paraíso, Será que a carne entra no reino de Deus? Vamos ver o que Jesus ensina a respeito disso. Antes de eu ler, eu vou ter que explicar algumas coisas a vocês, que eu não posso ler o texto todo. Havia uns homens lá que queriam testar Jesus e perguntou ao mestre assim: Senhor, uma mulher, ela casou com 7 irmãos. Porque o primeiro morreu, depois o segundo irmão casou com ela, o terceiro casou, o 7º também casou com ela, no final morreu. Lá no céu, lá no paraíso, de que essa mulher será esposa? Olha o que Jesus respondeu. Vamos lá, versículo 34. Jesus disse: respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então Jesus está falando aqui, aquelas pessoas que são qualificadas para herdar aquele mundo, elas serão semelhantes aos anjos, porque elas não morrerão. E Jesus disse que lá ninguém vai morrer. Ninguém vai ter virgens lá, ninguém vai ficar casando com ninguém lá. Os que herdarem aquela morada. Os que herdarem aquela morada. Porque nós sabemos que a terra continuará aqui para ser habitada por vários povos. Mas lá é totalmente diferente. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Muitos ensinamentos que Maomé nos traz, ele tirou grande parte deles da Torá. Porque Maomé, ele pediu que traduzisse tanto a Torá como os evangelhos para ele. Então Maomé, ele teve um conhecimento muito da cultura cristã e judaica. Tanto é que nós vemos várias semelhanças, como Deus único, como a poligamia, que é referida lá na Torá. E o fato dos judeus se orarem virado para Jerusalém, os muçulmanos também oram virado para Caaba. Nós vemos que a adoração ao único Deus e não reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus é também fruto também da doutrina judaica. Pouquíssimas foram as coisas que Maomé extraiu do cristianismo. E muitas pessoas afirmam que foi por conta desses ensinamentos da junção do cristianismo e judaísmo que Maomé, com certos entendimentos, construiu o Alcorão. Mas eu não estou aqui para julgar. Ele disse que viu um anjo. Eu
acredito que ele viu um anjo sim, mas resta saber se esse anjo veio da parte de Deus, como nós já mencionamos no vídeo passado. E agora, Maomé, o que ele fala sobre a Kaaba? Ele diz que a Kaaba é onde mora a bênção de Deus e a orientação dele para toda a humanidade. Sura, capítulo 3, 96 e 97 diz assim: a primeira casa sagrada erigida para o gênero humano é a de Baca, ou Kaaba, onde reside a bênção, servindo de orientação à humanidade. Encerra-se nas evidentes: lá está a estância de Abraão, e quem quer que nela se refugie estará em segurança. Então a gente vê claramente que ele ordena que se vá a Kaaba, porque lá é onde está a orientação de Deus aos homens. Vamos ver o que Jesus Cristo fala em relação a onde está a orientação de Deus e a glória de Deus nessa terra? Ele fala isso através dos lábios dos seus servos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porventura pode Deus habitar em um templo feito por mãos humanas? A orientação de Deus pode estar em um templo de pedra? Nós já vimos nos estudos anteriores que jamais, porque ele mesmo disse que não habita em templo feito por mãos de homem. Então, como Kaaba pode conter a orientação de Deus à humanidade? Maomé, no Alcorão, ensina a prática da guerra a todos aqueles que se voltar contra o Alcorão, e que ele denomina os infiéis. Ó fiéis, ficais prevenidos contra o adversário e avançai por destacamentos ou avançais em massa, que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque a quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Ó fiéis, combatem pela causa de Deus. Os incrédulos, ao contrário, combatem pela do sedutor. Combatei, pois, os aliados de Satanás, porque a angústia de Satanás é débil. Não desfaleçais na perseguição ao inimigo, porque se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós. Porém, vós podeis esperar de Deus o que eles não esperam. Sabeis que Deus é sapiente e prudentíssimo. Então aqui nós já vimos que os infiéis, que ele relata, principalmente os cristãos, porque muitos judeus se converteram à causa do islamismo, porque a visão era muito parecida. Lembra que eu falei para vocês que grande parte do Corão foi extraído da Torá? Mas os cristãos, eles, em sua maioria, rejeitaram a proposta de se converter ao Islã. E grande parte dos infiéis eram considerados cristãos. E o próprio Alcorão manda rechaçar esse grupo. Procurem suas pesquisas, porque esse não é um estudo. Será que Jesus, quando ensinou os seus discípulos e aos seus seguidores, quando eles fossem de 2 a 2 pregar o Evangelho, pregar as boas novas, eram para eles declararem guerra a todos aqueles que se rejeitassem ao ouvir o Evangelho? Será que foi isso? Vamos ver o que diz os Evangelhos a respeito disso. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que a vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram para fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio.
Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aqui nós vemos claramente os discípulos de Jesus indo pregar em algumas cidades, e essas cidades negando a ouvir esse evangelho, negando a ouvir essas boas novas. Nós não vemos nenhum discípulo pegando em arma ou fazendo motim para matar aquele povo que rejeitou o evangelho. Nós vemos um sinal. Todos eles sacudiam as suas sandálias e as suas roupas e tiravam o pó daquela cidade em protesto e dizendo: nós não temos nada contra o castigo que essa cidade receberá por negar a receber o evangelho da graça. Então, automaticamente eles estavam dizendo: se vocês não querem reconhecer os vossos pecados, eu não tenho culpa sobre eles, porque nós levamos o evangelho até vocês e vocês simplesmente rejeitaram. Maomé, através do Alcorão, ensina a exercermos vingança contra os infiéis. Jesus, através de seus servos, ele ensina a exercer vingança. Vamos ver o que Deus fala. Romanos 12, no verso 18 ao 20, diz assim: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porventura, Deus manda vencer o mal com espada? Jamais. Imagine eu indo pregar o evangelho e eu me deparo com uma opção de incrédulos. E esses incrédulos me dizem que não querem saber do meu Jesus e começam a blasfemar. Eu simplesmente vou pegar a espada, que não vai caber aqui no vídeo, né? E vou cortar a garganta deles, porque eles simplesmente estão se negando. Olha, isso é uma arma. Eles simplesmente estão se negando a ouvir o evangelho. Nós aprendemos que a vingança pertence a Deus. Vocês devem estar me perguntando, né? Por que eu tô com espada aqui? Primeiro porque eu gosto. Gosto de juntar coisas antigas, né? Eu tô... Não que eu tenha me tornado muçulmana e já esteja me preparado para pegar uns desatentos aí, uns ímpios, e matar. Não, nada disso. A minha espada é essa aqui, ó. A palavra de Deus. O próprio Jesus, quando Pedro foi pegar uma arma para defendê-lo, Jesus falou assim: quem mata com uma espada, por ela será assassinado. Então nós devemos levar vida. Nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Nós servimos ao Senhor da vida. Nós devemos levar a vida e jamais a morte. A vingança pertence a Deus. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não são contra os infiéis, não são contra as pessoas que não professam a nossa fé, mas sim contra o príncipe desse mundo que quer cegar, que quer levar a humanidade para o inferno. O que nós devemos fazer por essas vidas é orar e é pedir a Deus que, assim como Ele teve misericórdia e enviou o Espírito dele para nos convencer do nosso erro, que Ele possa enviar esse mesmo Espírito para convencer o nosso semelhante do erro dele. E não vai ser a gente enfiando a espada no pescoço de uma pessoa que nós vamos fazer o coração dela se inclinar à nossa religião. Deus diz que nós devemos servi-lo por livre-arbítrio, de todo o coração. Deus não nos força a nada. Que Deus é esse que obriga as pessoas a servi-lo? Será que é o mesmo Deus que Jesus disse que veio a esse mundo trazer o reino? Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê de todo o coração, aquele que abandonou seus pecados de todo o coração,
Não aquele que for obrigado a se arrepender, porque ninguém se arrepende por obrigação. O arrependimento é um ato voluntário, é um ato do coração. Assim como você aceitar uma pessoa, você só pode aceitar por imposição, mas você nunca vai ser obediente a ela. Mas quando você se submete a ela por amor, você obedece a sua lei. É isso que o Senhor quer, que haja em nós um coração voluntário para fazer a sua vontade e não obrigação. Deus apenas nos oferece o paraíso. A condenação virá nos últimos dias e não é agora. Até quando Jesus estava aqui, ele não condenou o homem ao inferno. Ele veio trazer o reino do Pai. Ele veio apresentar boas novas. E o segundo mandamento que o Senhor nos deu é amar ao próximo como a si mesmo. É fácil eu amar aquele que professa a mesma fé que eu. Mas Deus não falou amar aquele que professa a mesma fé que você, que segue os teus mesmos princípios. Ele amou amar o teu próximo. Esse é o mandamento, amar ao próximo como a você mesmo. E não é matando o teu próximo, obrigando-o à base da força, que você vai mostrar misericórdia de Deus nessa vida. Impossível isso ocorrer. Amar a Deus requer sacrifício dos seus interesses. É se sacrificar, é tolerar o próximo por amor a Deus. Amar ao próximo é mesmo você não querendo, é você tolerar aquela pessoa por amor a Deus. É você respeitar a sua opinião, é você respeitar os seus princípios, ainda que esses princípios sejam inconvenientes a você, mas por amor a Deus. Isso é amar ao próximo. Não é você ficar, oh meu amor, tudo aqui para você. Não. É você tolerar em respeito a Deus. É uma ordenança de Deus. Isso é amar ao próximo. Eu vou terminar esse vídeo, né, essa segunda parte agora. Na próxima parte, é o último vídeo, eu prometo para vocês, sobre islamismo. E eu peço a vocês 1000 perdões, porque ele ficou muito longo, ele tem estado muito longo. Porque é uma das religiões que mais cresce no mundo todo. E depois no final do vídeo, no último vídeo sobre islamismo, eu vou falar o porquê, tá? Mas eu tô pegando mais firme nessa religião, nesse princípio, porque escatologicamente dizem que essa é a religião que dominará todo mundo. E que foi a que o Kim Peters viu no sonho dele. É por isso que eu tô pegando firme no islamismo, para que vocês saibam tudo. Então no próximo vídeo eu vou encerrar e vou falar sobre a diferença entre Maomé e Jesus. E hoje nós só falamos sobre a diferença entre as doutrinas, entre a pregação que um trazia e a pregação que o outro apresentava. E nós vamos falar no próximo vídeo também o porquê os muçulmanos dizem que os evangelhos são fraudes. E nós vamos trazer provas concretas de que o evangelho não são fraude. Será que é o evangelho mesmo que é fraude? Ou será que é um outro livro? Nós vamos argumentar isso no próximo vídeo. Esse vídeo ficou muito longo, mas eu prometo que o próximo vídeo será o último vídeo sobre essa série de islamismo. Espero que vocês tenham recebido esse vídeo, tenham entendido que os ensinamentos que dão no Alcorão são completamente diferentes dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deu. Jesus veio apresentar o reino de Deus e ele veio apresentar um reino entre o amor ao próximo, entre o arrependimento dos seus pecados e o abandono desses pecados. E Jesus disse que sem ele ninguém poderá ser salvo. Não é um livro como o Alcorão que diz que salva, não é fazendo caridade, não é indo a um lugar religioso que você encontrará o perdão para os seus pecados, encontrarão graças quando você morrer. Não é também nenhuma promessa que Deus nos fez se compara àquilo que nós temos na terra. Tudo que Deus nos prometeu é inédito e será maravilhoso. Eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, espero que acrescente algo na vida de vocês, espero que vocês saibam que até então a mensagem que Jesus nos trouxe é totalmente diferente da mensagem que Maomé nos trouxe. Então, se a mensagem que Jesus nos trouxe foi de um Deus, então o Deus que Maomé está nos apresentando é um Deus completamente diferente do Deus do cristianismo, dos Deus que Jesus vem nos apresentar. Liguemos, não é porque adora o único Deus que é o mesmo Deus.
O Deus aqui do cristianismo é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade e um Deus que envia perdão e misericórdia a todos os povos. E não um Deus de vingança, um Deus que repele, um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que maltrata mulheres, um Deus que faz com que há uma diferença de pecado, de perdão de pecado, e um Deus que faz vista grossa para pecados terríveis por conta de mensagem que tem que ser pregada. O Senhor diz que o seu mensageiro tem que expressar a mensagem que ele leva. Nós vimos que Jesus expressou uma mensagem e viveu uma mensagem. Maomé viveu essa mensagem que ele trouxe ou viveu por parte? No próximo vídeo nós vamos terminar e nós vamos saber aqui porque o Deus que Cristo nos oferta, ele nos chama de filho. E o Deus que Maomé nos oferta, nos chama de servos. Nós vamos entender isso no próximo vídeo. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Que Deus os abençoe. Amém.